E agora vamos com o nosso quadro Novos Líderes Criativos, que a gente gravou, olha, antes dessa quarentena começar. E hoje você vai conhecer um pouco melhor ele, Felipe Couveio, da Dentsu Brasil. Criatividade tem um significado muito amplo, mas quando se fala em comunicação, para mim, criatividade é tentar achar um jeito único de falar com o consumidor. Eu brinco que o consumidor, ele nunca acorda pensando na sua marca. Então, se você não achar um jeito único, diferente, inovador de falar com o seu consumidor, ele não vai prestar atenção em você. Tenho 20 anos de carreira e eu aprendi com o tempo, com muitas campanhas que eu fiz, que realmente o publicitário tem um poder muito grande na hora de criar uma campanha. E eu acho que o poder está em tocar o coração do consumidor, seja fazendo ele chorar, fazendo rir ou simplesmente criando uma sinapse e achando sua peça divertida, diferente, inteligente. Então, assim, o poder da criatividade é realmente mexer com as pessoas e às vezes mudar o humor dela num dia que ela não estava tendo um dia muito bom. A gente tem uma metodologia aqui na Dentsu que chama Genchi Gibutsu, que nasceu dentro da Toyota, mas a gente aplica isso na Dentsu e aplica para outros clientes, que é basicamente você ir para a rua e ver com seus próprios olhos. Achei importante a gente ter contato com pessoas de verdade. Costumo conversar com o gari da rua, converso com o padeiro, converso com o meu porteiro e às vezes até converso sobre propaganda com eles, até para entender um pouco como é que eles veem a propaganda e o que de fato faz diferença para eles. Você vivenciar o que o consumidor vive te ajuda a falar a mesma linguagem que ele tem e impactar ele de uma forma mais natural e verdadeira. Quem não trabalha em agência acha que a ideia nasce, né, um estalo, ela está pronta e vai para a rua. E não é exatamente isso. Porque depois que você aprova a ideia, aprova o conceito, você começa a pensar em como executar. E nesse momento de processo de executar, você começa a ver que ela pode ser um pouco diferente daquilo que você imaginou. Entre um diretor de fotografia para colaborar, um diretor de filme, um fotógrafo. Então você começa a aprimorar ela. Desde o começo da minha carreira, eu sempre, quando eu penso em criatividade, eu sempre busquei, a gente acaba colocando um pouco do nosso DNA nas ideias que a gente tem durante a nossa carreira. E tem uma coisa que lá atrás eu acabei tendo contato, eu sou de uma geração que viveu tanto um momento analógico quanto um momento digital e de tecnologia. E eu lembro na década de 80, meu pai comprou um TK-85 e ele e meu irmão foram programar um joguinho de carrinho. E quando eu vi aquilo eu falei, caramba, isso aqui tem um poder muito grande, né? Então a tecnologia foi uma coisa que eu sempre busquei, sempre achei interessante. E paralelo a isso, eu sempre gostei muito de desenhar, de ilustrar. Eu lia muita revista Mad, então eu gostava de fazer cartoon. E no final, quando eu entrei no mercado publicitário, eu comecei a ver que esses dois assuntos, tecnologia e arte e desenho, nessa parte de direção de arte, eu comecei a juntar em várias ideias. Então foi uma coisa que na criatividade eu comecei sem querer, depois eu fui perceber isso, que eu tinha ideias, muitas ideias de tecnologia conectadas com o mundo da direção de arte, que depois que eu fui perceber, não foi no primeiro momento. Então, por exemplo, a gente fez uma ideia para a Toyota, a gente tinha que falar do Prius, uma tecnologia híbrida muito nova no Brasil. Como é que a gente falava de um jeito de entretenimento diferente, com uma experiência diferente? A gente criou um autorama que você podia movimentar com a cabeça. Você tinha um aparelho que lia suas ondas cerebrais e fazia o carrinho se movimentar. Então, de novo, um pouco da arte, o autorama, a maquete, juntando com tecnologia. É muito bacana, a criatividade também tem um pouco da própria pessoa. Então, dependendo da pessoa, ela acaba puxando um pouco para um lado. Então, às vezes você vê o portfólio de um criativo, você começa a ver que ele vai para um caminho, porque às vezes é um pouco da experiência dele aplicada na própria ideia. A criatividade per si, ela não muda. Acho que a criatividade, a ideia, o conceito, ou a big idea, ela continua ainda sendo a mesma. Mas o digital, ele vem para ensinar a gente novas linguagens. Então, na prática, aumentou
as mídias que a gente coloca as ideias e a linguagem que a gente está colocando. Então, eventualmente, uma Big Idea ela funciona de um jeito na televisão, mas quando você vai para o digital, dependendo do canal ou dependendo do público que você está conversando, ela pode ser executada de um jeito totalmente diferente da televisão. Então, acho que a mídia digital nada mais é que um novo jeito de se comunicar com o consumidor. E tem o lado ainda da parte de informação que a gente consegue ter resposta na hora de como o consumidor está reagindo àquela campanha. Para ser um bom criativo vai tomar tempo, ninguém nasce pronto, então com o tempo, com o trabalho do dia a dia, você vai entendendo e vai tendo experiências, às vezes você aprende com os próprios erros ou com campanhas que não deram certo, outras campanhas deram certo, você vai juntando critério para entrar no mercado. Então assim, para quem está começando de verdade, se você quer, vá com sangue no olho, que você vai conseguir. Mas tenha foco e determinação e principalmente paciência, que tudo acontece.